Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui falando novamente de constitucionalismo, tá certo? Eu estou hoje trazendo para vocês outras nomenclaturas de constitucionalismo. Professora, mas por que a senhora está batendo tanto nessa tecla de constitucionalismo? Porque aí a gente vai começar a entender o direito constitucional para poder mergulhar no direito constitucional. Não adianta eu chegar aqui e começar a falar de direito constitucional se você não sabe de onde ele surgiu, se você não sabe o porquê de existir o direito constitucional, tá certo? Então essa primeira parte é uma parte introdutória, mas muito importante para você seguir com o seu estudo do direito constitucional, tá certo? O constitucionalismo social, ele trata-se da previsão constitucional de direitos sociais. Que direitos sociais são esses? São os direitos à saúde, direitos à educação, tá certo? Então, esses direitos sociais, primeiramente, veio no constitucionalismo social, tá ok? Qual foi a origem desse constitucionalismo social? Ele teve a origem na Constituição do México, em 1917, na Constituição Alemã, em 1919, e na nossa Constituição Brasileira de 1934, que foi a nossa terceira Constituição do Brasil, tá ok? Então, ele já veio, os direitos sociais, como a saúde e a educação, já vieram lá na Constituição do México, de 1917, passaram também pela Constituição Alemã, de 1919, e, por fim, na nossa Constituição de 1934, tá ok? Outro constitucionalismo interessante da gente estudar é o constitucionalismo do futuro, conhecido também como constitucionalismo do porvir, né? Porvir é aquele que vai vir, aquele que ficou de vir, aquele que virá. Então, José Roberto Drome trouxe essa ideia de constitucionalismo do futuro, que é uma tentativa de identificar como será o constitucionalismo das futuras gerações. Então, ele trouxe essa ideia de constituição, seria uma constituição de dar uma ideia, como será o futuro. Então, ela vai fazer essa previsão, tá certo? Então, segundo esse autor, as futuras constituições serão pautadas por valores como veracidade e solidariedade. Ou seja, por valores, né? Valores reais, valores de solidariedade, valores do próximo, da gente se preocupar mais com o próximo do que com a gente, da gente valorizar o outro, tá certo? É uma questão mais de respeito, é uma questão social, né? É uma questão de sociedade em si. Essa veracidade, ele traz a ideia de futuras constituições que não farão promessas irrealizáveis, que são aquelas constituições que trazem um texto assim magnífico, trazem várias coisas lindas no seu texto constitucional, mas que a gente sabe que nenhuma daquelas promessas vão se realizar. Então, a ideia que ele traz de uma Constituição com valores de veracidade e solidariedade é exatamente isso, que serão promessas que poderão vir a ser realizadas, tá ok? Essa solidariedade a gente vê no nosso artigo 3º, no inciso 1º da nossa Constituição atual. Inclusive, o STF utilizou esse princípio como fundamento de uma ADIM, que é a ADIM 3510. Depois vocês vão dar uma olhadinha e eu vou colocar acostado no material de vocês. Qual é essa ação direta de inconstitucionalidade 3510? Ela trata da ideia de embriões congelados. O que é que esse princípio da solidariedade trouxe para a gente? O que é importante aqui? É o seguinte, a discussão entre a igreja, os estudiosos e a Constituição em relação aos embriões era o quê? Os embriões são seres vivos ou não? Eu posso utilizar os embriões congelados para fazer estudo, para tratamento de seres humanos ou não posso? Então, você tem que inicialmente saber se os embriões são seres vivos ou não, se os embriões já são pessoas ou se os embriões ainda não podem ser classificados como pessoas e podem sim ser utilizados para esses estudos, certo? E aí se discutiu muito nessa ADIM 3510 o que se ficou pacificado, como é que o STF entendeu. O STF entendeu o quê?
que entre o embrião congelado e o possível estudo para a descoberta de uma doença de um ser humano já em vida, já se movimentando, já sendo parte de uma família com direitos e obrigações, nesse pesar o STF trouxe, né, que nesse momento o estudo dos embriões congelados poderiam sim ser utilizados para a descoberta de futuras doenças, para a utilização de tratamento de seres humanos que já possuem uma família, já têm direitos e obrigações, já são pessoas que respiram e andam e caminham e fazem parte de uma sociedade, tá certo? Então, eles trataram os embriões congelados como não seres vivos, certo? Por isso, sim, da utilização deles para os estudos, tá ok? Mas não se preocupe não que essa ADIM tá aí acostada para vocês no material, tá certo? Outro constitucionalismo interessante é o constitucionalismo transnacional. Que é o que esse transnacional? É quando a possibilidade de se elaborar uma só Constituição para vários países, né? Criando-se um constitucionalismo multinível, que seria uma Constituição que vá poder abranger direitos e obrigações, deveres e fundamentos em mais de um país. A gente não tem esse constitucionalismo ainda muito forte, mas nós temos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, nós temos o Tribunal Penal, né, Internacional, que pode se trazer essa ideia de transnacionalidade, tá certo? O transconstitucionalismo, que foi uma ideia que foi trazida por Marcelo Neves, ele fala em relação ao direito interno e o direito internacional, para buscar a melhor tutela dos direitos fundamentais. Direitos internacionais, tratados internacionais, decisões de outros tribunais constitucionais, como a DPF 347, que ela traz a ideia de estado de coisa inconstitucional, né? Foi uma ideia que a gente trouxe da Colômbia, sobre o descumprimento generalizado de dispositivos constitucionais. Aí a gente tem como exemplo o quê? O sistema carcerário brasileiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos, falando sobre a razoabilidade, e o Tribunal Constitucional Alemão, tá certo? Sobre direitos internacionais, nós vamos ver na próxima aula, a gente vai ver sobre os tratados, nós vamos ver sobre os direitos humanos. Então, quanto a essa ideia de direitos internacionais, fica para a nossa próxima aula. A gente encerra aqui essa parte bem introdutória. A aula que vem a gente traz mais informações para vocês, pessoal. Um forte abraço.